Olá, irmãos, amigos inscritos no canal e amigos na fé, que o Eterno os abençoe grandemente no nome de Yahushua HaMashiach, o Messias de Nazaré, o nosso amado Salvador. Como eu tinha prometido falar sobre o calendário judaico, está aqui esse vídeo, onde eu vou falar sobre o calendário judaico e gregoriano também, pois é o calendário usado mundialmente, ou mais usado mundialmente pelas nações. Primeiramente, eu quero dizer que o calendário judaico e gregoriano estão errados. Embora o calendário gregoriano seja oficialmente o mais usado entre as nações, na contagem verdadeira ou bíblica, não estamos no ano 2017, depois vou falar por quê. Porém, utilizamos e utilizaremos esse calendário, pois é o calendário oficial, o mais conhecido no mundo. Igualmente digo a mesma coisa sobre o calendário judaico. Se iniciou o ano 5778, conforme a tradição rabínica, no mês de setembro, e já estamos no ano 5778, conforme o calendário judaico. Mas não quer dizer que esse ano seja o ano verdadeiro. É um ano, conforme o calendário judaico e tradição ou contagem rabínica. Contagem rabínica daqueles rabinos que negaram o Messias de Nazaré. Se for para contar biblicamente, estamos em um outro ano e o calendário seria um pouco diferente, parecido com o calendário judaico, mas com um ano diferente. Agora eu vou falar o porquê do calendário judaico não ser o calendário bíblico com precisão, ou realmente o verdadeiro calendário bíblico, com os anos corretos. Porque, como já tinha dito anteriormente, foi criado e feito, contado pelos rabinos que negaram o Messias de Nazaré. O Messias de Israel, o único Messias, porque jamais haverá outro digno de carregar esse sobrenome de Mashiach, de ungido, Messias prometido das Escrituras. Jamais haverá outro. E devido à incredulidade, à dureza de coração e à escolha deles, pois eles entenderam que era aquele tempo que o Messias tinha que vir, e veio, porém o negaram. E devido a tudo isso, eles mudaram os anos também. Eles retiraram anos do calendário bíblico, o verdadeiro calendário. E para entendermos como isso sucedeu, como se originou o calendário judaico, vou lhes contar rapidamente, para que não fique longo o vídeo e você entenda de forma rápida, sem rodeios, o que aconteceu com o calendário conhecido hoje como calendário judaico, que era para ser o calendário bíblico, porém não é. É judaico. Lembre-se que calendário judaico é diferente de calendário bíblico, embora algumas coisas sejam parecidas. Por volta do ano 135 d.C., depois do Messias, do Mashiach, surgiu um rabino chamado Atkivá, ou mais conhecido como Akiva ben Yosef, ou Rabi Akiva. Ele foi um especialista no Tanar, na Bíblia hebraica, e ele também era da Judéia, né? Ele era um judeu, um rabino judeu. Ele chegou a ser autoridade suprema nos assuntos da tradição judaica, ou das tradições rabínicas do judaísmo daquele tempo, do primeiro século. Ele seguiu as tradições rabínicas
dos tempos do Messias e tempos anteriores, consequentemente, seguiu e foi autoridade máxima depois do Messias nas tradições rabínicas em Israel. No segundo século, ou na metade do segundo século, depois do Messias, por volta do ano 135. Esse rabino Akiva, o Atikva, ele estudou naquele tempo as profecias de Daniel e também testificou que o tempo do Messias, um século antes dele, aproximadamente, era exatamente o tempo assinalado nas Escrituras que viria o Messias. Ele testificou isso e viu que se encaixava perfeitamente com o Messias de Nazaré, o nosso amado Salvador. Porém, com a maioria dos rabinos que negaram o Messias em seu tempo, ele também o negou, seguindo as tradições rabínicas e a refutação que os rabinos do Talmud fizeram ao Messias. E por isso, devido a essa incredulidade e não aceitação, no tempo dele, desse rabino Akiva, o Akiva, ele promoveu a Simão Bar Kokhba, mais conhecido como Messias Guerreiro. Só que eu quero dizer que de Messias ele não teve nada. Ele não foi um Messias. Ele não foi um ungido, porque só existe um e jamais haverá outro. Mas ele, Bar Kokhba, ele ganhou essa nomenclatura por parte dos judeus devido a essa promoção e divulgação em expor esse homem, que era um guerreiro, como Messias, para negar o nosso verdadeiro Salvador. Isso foi Atikva, ou Akiva, e é bem respeitado atualmente pelos judeus ortodoxos. Seguem o calendário de um dos seus discípulos. Mas antes de chegarmos aos seus discípulos, que seguiram a mesma incredulidade, a mesma refutação ao nosso Messias e não aceitação, eu vou falar mais sobre esse falso Messias que eles chamam de Messias Guerreiro, mas foi um falso Messias chamado Bar Kokhba. Por que Atikva, o Akiva, achou oportuno usar a pessoa de Simão Bar Kokhba como Messias? Porque naquele tempo eles ainda eram oprimidos por Roma ou pelo Império Romano. E naquele século, onde ambos estavam vivos, eles eram governados pelo imperador Adriano. E nessa revolta judaica, ou hebraica por Simão Bar Kokhba, o falso Messias guerreiro, foi motivo desse rabino Akiva o nomear como Messias para os judeus, para eles tirarem o foco do Messias verdadeiro que veio e cumpriu as Escrituras. Então até hoje, até os dias atuais, existem judeus que receberam esse Simão Bar Kokhba como Messias. Existem aqueles que não receberam, mas consideram o rabino Atikva. Por quê? Por causa do calendário judaico. Mas porque Simão Bar Kokhba perdeu a guerra daquela revolta contra o imperador Adriano, muitos judeus atualmente ainda esperam o Messias. Porém, nós sabemos que ele já veio e cumpriu as Escrituras e voltará outra vez como o leão da tribo de Yahudá. Então, cuidado com essas nomenclaturas e esses marketing de homens como supostos messias, conforme os rabinos ortodoxos falam. Pois não são falsos messias, porque só existe um Messias verdadeiro. Atikva, entendendo isso, ele ensinou essa visão dele, e por ser a autoridade máxima ou suprema naquela época, do primeiro século, na verdade, do primeiro século até a metade do segundo século, ele teve seus discípulos, o qual ensinou essas
mentiras. E um deles foi Yosef ben Halaftah, autor da obra Seder Olam Rabá, que é um livro que conta a longa ordem do mundo, ou a história do mundo, de forma cronológica, ou de forma datada. Daí que surgiu o calendário judaico. E essa datação atualmente compõe o calendário judaico, conforme aos anos que esse outro talmudista, Yosef ben Halaftah, calculou. Esse Halaftah, como um dos principais discípulos do rabino Atkivá, ou Akiva, ele, por ser o autor dessa obra, Seder Olam Rabá, que é um dos livros mais conceituados atualmente no judaísmo, e eles seguem essa datação porque ficou oficialmente como o calendário judaico, devido o rabino Atkivá, o Akiva e Halaftah serem autoridades supremas no judaísmo naquela época. Por isso toda a comunidade judaica aceitou essa datação e contagem deles, do calendário judaico. Halaftah, igualmente ao seu rabino ou seu mentor, Akiva, Halaftah também conhecia as profecias do livro de Daniel e sabia que se cumpriram com a vinda do ungido, do Messias, na semana 69. Ele chegou a se impressionar com tanta precisão das Escrituras, mas não creu, não recebeu, não aceitou. Igualmente, seu tutor, seu mentor, Akiva, e seus pais que negaram o Messias. E igualmente, a Akiva, Halaftah, ajudou a promover Simão Bar Kokhba como se fosse o Messias, para que não aceitassem. Eles odiaram tanto o verdadeiro Messias que faziam de tudo para ocultá-lo. Isso tudo ocorreu aí por volta do ano 132 a 135 depois de Cristo. Foi aí o epicentro desse engano. Então quem acabou desenvolvendo o calendário judaico, utilizado atualmente, foi Halaftah, discípulo de Akiva, ambos autoridades no judaísmo e para o povo judeu, que negaram o Messias e que não aceitavam o verdadeiro Messias. E com essa nova contagem ou cronologia de Halaftah, o calendário atual, que é conhecido como calendário judaico para eles, perdeu mais de 200 anos, com essa defasagem que Halaftah fez para tirar os anos que comprovam que o Messias de Nazaré veio e cumpriu as Escrituras. O calendário perdeu mais de 200 anos, devido a essa nova datagem, cronologia de Halaftah. Por quê? Porque ele tirou vários anos para que não vejam e percebam o cumprimento das Escrituras pelo Mashiach de Nazaré. E isso é provado porque na sua obra ele não cita reis que vieram, faltando então anos e criando aí uma defasagem de anos, por não contar a história inteira, com todos os fatos e reis que surgiram, e imperadores. Ele deixou de citar vários imperadores para tirar os anos do cumprimento da vinda do Messias e promover a Simão Bar Kokhba como o Messias esperado deles. Porém, Simão e sua rebelião perderam a guerra para o imperador Adriano. E é por isso também que o ano de 5.778, que iniciou agora a partir de setembro, conforme essa tradição rabínica deles, que veio de Atkivá e Halaftah, está incorreta. Não é o ano real, é o ano que eles seguem oficialmente. Mas não é o ano real, o ano bíblico, porque houve remoção, exclusão de anos para promover a Simão Bar Kokhba como Messias judeu. Porém são tão hipócritas que ainda hoje esperam outro Messias,
por não aceitarem o verdadeiro Messias, filho de Davi, que veio como o Cordeiro de Elohim que tira o pecado do mundo e virá a segunda vez como o leão da tribo de Yahudá. Para que você entenda então o calendário que eles seguiam até o Messias de Nazaré estava praticamente correto, porque eles entenderam qual era aquela época. Porém, um século depois, eles não seguiram mais aquele calendário bíblico, porque era bíblico mesmo, conforme as Sagradas Escrituras. Eles alteraram o calendário. Eles quem? Atkivá, consequentemente e oficialmente, Halaftá, com a publicação da obra Seder Olam Rabbah. Daí então, devido a eles serem autoridades supremas, toda a comunidade judaica aceitou essa cronologia ou datação do calendário judaico atual, que iniciou desde o ano 135 depois de Cristo, ou seja, a partir do segundo século depois de Cristo. Porém, faltando anos que não foram mencionados, conforme a existência de vários reis. Calcule você mesmo. Ele tira os anos da vinda do Messias e de alguns reis e promove a Bar Kokhba, ou Simão Bar Kokhba, como Messias, por volta do ano 135. Estão entendendo? O Messias já tinha vindo, o verdadeiro Messias. Porém, ele tirou aqueles anos e anos posteriores também para promover a Simão Bar Kokhba como Messias. Porém, foi um falso Messias. Simão Bar Kokhba, o falso Messias guerreiro. Eu farei um outro estudo para falar do calendário bíblico, citando escrituras sagradas que comprovam qual é o verdadeiro calendário. Existe semelhança, sim, do calendário judaico para o calendário bíblico. Porém, para que vocês percebam que existe algo errado, no calendário bíblico, o primeiro mês é entre março e abril do calendário gregoriano. Equivale ao mês de Abib, onde é celebrada a Páscoa, no 14º dia, ou no dia 14 do primeiro mês, mês de Abib, conforme o calendário bíblico. Ou seja, a escritura já aponta que o primeiro mês é o mês de Abib. Atualmente, no calendário judaico, o mês de Abib é conhecido como mês de Nissan. Outra alteração. Não chamam mais de Abib, mas de Nissan. Para vocês já perceberem e verem, sem erros nenhum, que a palavra, a escritura sagrada do eterno nosso Criador mostra uma coisa. E os rabinos mostram outra coisa através do calendário judaico. Então, por isso que eu digo, o calendário judaico está errado, porque o primeiro mês não é o mês de setembro, ou Tishrei, no hebraico, ou sétimo mês. A escritura diz que é o sétimo mês, onde é celebrada a festa das trombetas, do shofar, das shefarot, e também o dia da expiação de Yom Kippur, Hakpurim, como também a festa dos tabernáculos, ou de Sukkot no original, que quer dizer cabanas, porém foi mal traduzida como festa dos tabernáculos. Ou seja, o primeiro mês não é o mês de setembro, não estamos no ano 5778. O primeiro mês é o mês de Abib. Mas eu vou deixar esse estudo para o calendário bíblico em um outro vídeo. Aqui eu quero comprovar, e só com essas passagens vocês já podem perceber que o calendário judaico está errado. No estudo do calendário bíblico, poderemos ver exatamente qual o ano aproximado mais verdadeiro que estamos atualmente. Agora, sobre o calendário gregoriano, que é o que usamos, e está datado de ano 2017, ele também está incorreto, porém se aproxima do calendário verdadeiro, correspondente desde a época do Messias até os dias de hoje, no que se entende que é uma nova contagem. Ou seja, dos dias do Messias até hoje, realmente, se passam em torno de 2000 anos, ou 2 dias, porque para o Eterno um dia
é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Porém, o ano não é 2017. O ano é de 2033 aproximadamente, ou 2000, se for contar desde a morte do Salvador no madeiro, e não desde o nascimento, pois a semana número 69 se completa quando é tirado o ungido, como está lá no capítulo 9 de Daniel. Ou seja, o ungido é tirado quando ele é morto. Aí sim são 69 semanas. E é a partir daí que se conta 4000 anos, desde a morte do Cordeiro. Desde Adão até o Cordeiro são 4000 anos. E do Cordeiro para cá, aproximadamente 2000 anos. Desde a morte do Cordeiro e não de seu nascimento. Porém, esses detalhes serão contados de uma forma mais ampla no estudo sobre o calendário bíblico. Aí terão mais provas sobre a veracidade do calendário bíblico e que o calendário judaico e gregoriano estão incorretos. Se puderem, participem desse próximo estudo e deixem nos comentários, enviem para esse e-mail fimdotempo@gmail.com materiais, o qual vou falar agora a respeito. Eu cheguei a ver alguns tempos atrás sobre registros de terremotos, os mais antigos terremotos já registrados. E existe um datando de 17, do ano 17 dessa contagem do calendário gregoriano. Esse dia corresponderia aos dias do Messias, ou praticamente um terremoto que ocorreu nos dias do Messias. Seria aí, historicamente, o terremoto mais antigo já registrado. Porém, não estou encontrando essa informação mais na internet. Eu vi no Wikipedia. Para se encontrarem esse material, se disponibilizarem a procurar, me enviem no e-mail, pois somarei no estudo que farei sobre o calendário bíblico. E aí provarei o erro de forma mais eficiente do calendário gregoriano, pois não estamos também no ano 2017. Existe uma defasagem de 17 anos. Aí você pode pensar, 17 anos para frente ou para trás? Se for para trás, estaremos no ano 2000. E se for para frente, estaremos no ano 2033. Porém, eu preciso desse arquivo, desse terremoto mais antigo já registrado, do ano 17, para confirmar isso para vocês. E se quiserem me ajudar, essa confirmação que terá amparo bíblico estará no próximo vídeo sobre o calendário bíblico. Não vou postar em seguida desse vídeo, mas postarei em vídeos posteriores sobre o calendário bíblico. Ok? Deixem seus comentários, curtam o vídeo, deixem o like e compartilhe. E que o Eterno abençoe a todos. Shalom.